Olá a todos, professor Abner aqui. Bem, vamos tratar agora, nessa aula, sobre a estática dos pontos materiais, tá? E nós vamos começar, então, pelo nosso primeiro ponto, que é falar sobre resultante de forças concorrentes, tá? O que seriam as forças concorrentes? Forças concorrentes são forças coplanares. O que isso significa? Significa que são forças que estão no mesmo plano, né? Se a gente tem um sistema aí com forças no mesmo plano, então elas são forças concorrentes, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que uma partícula esteja aqui nesse ponto O, né? E ela esteja sofrendo uma força dada pelo vetor A, pelo vetor B e pelo vetor C, né? Se elas estiverem no mesmo plano, elas são forças concorrentes. E a força resultante é A mais B mais C. Como que eu sei que elas estão no mesmo plano? Bem, um plano ele vai ser formado, por exemplo, a gente pode ter o plano XY, tá? Ou nós podemos ter o plano YZ, ou o plano ZX, enfim. Mas se o vetor, vamos pensar no plano, o plano XY, tá? Se o vetor A, ele pode ser escrito como uma componente AX na direção I chapéu, mais uma componente AY na direção J chapéu. O vetor B, como uma componente BX na direção I chapéu, mais uma componente Y na direção J chapéu. E o C, também como a componente CX na direção I chapéu, mais uma componente CY na direção J chapéu, então todos eles estão no plano XY, né? É simples, né? É simples, é só analisar se eles estão no mesmo plano. Se se algum desses vetores estivesse na direção K chapéu, que seria a direção Z, então esse vetor ele não seria coplanar a o vetor A, B e C, tá? Então são vetores, forças concorrentes são vetores, forças que estão em um mesmo plano, tá? E aí, se a gente faz a força resultante, nós temos como resultado uma outra força que está sobre o plano XY aqui, como o nosso exemplo. Bem, pessoal, o segundo ponto dessa aula, então, é falar sobre as componentes cartesianas de uma força, né? Bem, esse curso é muito importante que vocês tenham um aprendizado, assim, saibam trabalhar bastante com vetores, né? E trabalhar com vetores é muito trabalhar com relações trigonométricas, trabalhar com geometria, tá? E então o que nós temos aqui, que nós queremos aqui, o objetivo é, dado uma força F, né, no espaço tridimensional, né, o espaço tridimensional aqui, x, y, z, essa força F ela está partindo do ponto O, né, da nossa origem aqui. Como que nós podemos descrever as componentes dessa força, sabendo que esse vetor força, que vai aqui do ponto O ao A, né? Então, para a gente ser mais formal, poderia
escrever assim, a distância OA corresponde à força F, né? E essa força F, ela faz um ângulo, né, faz um ângulo com o eixo OY, o eixo OY faz com o OY um ângulo θY, né? É isso que nós temos. Então, a componente FY, né, o módulo, né, dessa componente FY, ela é módulo de F cosseno de θy, certo? Nós vimos isso lá nas aulas de vetores, né? Então, se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, voltem lá nos vídeos das aulas de vetores, né? É a gente projetar o vetor F no eixo Y, OY, projetar, sendo que tem um ângulo θy entre o vetor e o eixo OY. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, vocês podem observar que a gente tem um triângulo retângulo e essa componente, esse cateto, vai ser o módulo da força F cosseno de θy, né? A componente módulo de F seno de θy, vai ser esse cateto aqui, ó, né? Vai ser esse cateto aqui. Nós vamos chamar isso daqui de FB, ó, como aqui na figura, ó. Nós vamos chamar isso daqui de FB, ó, como aqui na figura. Então, essa componente FB, ela é o módulo da força F seno θy, né? Então, nós temos aqui essa componente. Então, nós temos as duas componentes nesse espaço do vetor F. A componente que é FY sobre o eixo AY e a componente FB, que é essa distância OC aqui da figura. Tá bem? Se a gente soma vamos dizer assim, F é quem? F vai ser FY na direção aqui J chapéu, certo? Que é a direção de Y, mais o vetor FB. Eu vou escrever assim porque o vetor FB ele tem componentes em Z e em X, né? Então, para a gente descrever o vetor F nas direções I chapéu, que é a X, né? J chapéu, que é a Y, e Z chapéu, e Z, e K chapéu, que é a Z, nós precisamos decompor também esse vetor aqui nas suas componentes. O vetor FB, ele tem, vamos dizer, ele é a componente FB, vamos dizer, FBX, componente FBX na direção I chapéu, mais a componente FBZ, né, FBZ, na direção K chapéu, né? Se eu disse aqui XY, me desculpe, na verdade é I chapéu e K chapéu. Não lembro agora se eu disse o contrário aqui, mas é I chapéu e K chapéu, certo? Aqui na figura vocês percebam que ele chamou essas componentes de FX e FZ,
né? Porque, de fato, são elas. Então, nós temos que descobrir essas componentes aí, né? Então, só para manter a mesma notação, vamos identificar a componente fbx que eu chamei aqui, simplesmente de fx, e a componente fbz, simplesmente de fz, né? Só para ficar igual a que nós temos aqui. Bem, é um dado dessa figura que o nosso vetor fb, ele faz um ângulo φ, com o eixo OX, né? Ele faz um ângulo φ com o eixo OX. Se a gente tem esse dado, nós conseguimos, por uma decomposição simples, então, encontrar quem são as componentes do vetor fb, né? Então, as componentes do vetor fb vou fazer aqui para a gente conseguir olhar ainda para a figura. As componentes do vetor fb vai ser na verdade, melhor escrever o fx, né? A componente fx, ela é o módulo de fb cosseno de φ, né? Que é a projeção do vetor fb sobre o eixo OX, né? Isso é igual à distância OD. É igual a essa distância OD aqui na figura, né? E a outra é a componente FZ. A componente FZ é o módulo de FB. Aí a componente, veja que aqui no triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo, é esse cateto formado pela distância DC. Né? É esse cateto formado pela distância DC. Que é o módulo de FB seno de φ, que é essa distância DC, ou, analogamente, a distância OE. Né? Então, é a distância OE, também igual à distância DC, aqui da figura. Tá? Assim como aqui também é igual à distância SC, né? Posso colocar aqui só para vocês verem. Distância SC da nossa figura aqui. Bem, nós sabemos também, agora vindo para cá, que FB ela é uma componente da força F, né? O módulo de FB, que está aqui, que eu não coloquei com a barra e seta, né? Mas é o módulo, né? Entendo que é o módulo. Só tomar o cuidado para entender que é uma componente de um vetor. Isso é igual ao módulo da força F seno de θy. Então, se a gente substituir isso em fx, em fz, nós temos as componentes nas direções I chapéu, J chapéu e K chapéu, né? Então nós temos, vamos começar pela x, então nós temos aqui as componentes, então, de f. Fx é
módulo de f, seno de θ, y, que é o módulo de fb, cosseno de φ. A componente fy é o módulo de f, seno de θy, seno de φ. Errou! E fz, módulo de f, desculpa, errei aqui, o fy não é isso, esse é o fz, na verdade, eu errei aqui. O fy é o módulo de f, seno de θ, seno não, cosseno, tô tentando lembrar de cabeça. Cosseno de θy. Desculpa, pessoal, é que eu tô tentando lembrar aqui da figura de cabeça, né? Mas só para voltar, ó. F, o ângulo θy está aqui com o eixo OY, então é F, módulo de F, cosseno de θy. Esse é o FY, né? Que tá aqui. Tava tentando lembrar de cabeça. E o FZ, módulo de F, seno de θy, seno de φ, né? Seno de φ. De tal modo que o vetor f é fx na direção y chapéu mais fy na direção j chapéu mais fz na direção k chapéu. Então, se a gente sabe quem é θy e quem é φ, nós somos capazes de calcular fx, fy e fz. E aí eu falo para vocês o seguinte: e se ao invés do problema dar esse ângulo como sendo um dado do problema, ele dá o ângulo θ, na verdade, entre f e esse eixo, vamos dizer, esse eixo aqui OC, né? Tem como calcular também. Se ao invés dele dar o ângulo φ entre o eixo OC e o eixo OX, ele diz que o ângulo φ é entre o eixo OC e o eixo OZ, né? Tudo são relações trigonométricas simples. Então, esse resultado que nós encontramos aqui, ele serve para esse caso em que o dado foi, dados do problema foram o ângulo θy, né, e o ângulo φ, né. Eu poderia colocar dados diferentes, onde vocês teriam que ter relações diferentes aqui, ó. Aqui teriam relações diferentes, tá? Então isso daqui não é uma coisa que serve para sempre, para todos os casos. Tá? Isso daqui a gente mostra como que você pode calcular as componentes cartesianas de uma força no espaço tridimensional para um exemplo aqui, para um exemplo. Você sempre tem que analisar trigonometricamente caso a caso. Tudo bem? Então, é isso. E tem que tomar muito cuidado, vocês viram aqui, eu tentei lembrar de cabeça e acabei errando nessa parte aqui, mas é porque eu estava tentando lembrar aqui qual que era o que eu já tinha escrito antes, né? Então, não é nada de decorar, é só analisar trigonometricamente caso a caso. O módulo de f, uma última coisinha aqui, o módulo de f, ele é a raiz, né? Vocês viram lá nas aulas de vetores,
que vetores, né, lembrando, é praticamente o curso inteiro aqui, é o curso inteiro, pelo que eu vi, é o raiz quadrada do módulo de fx quadrado, né, tendo aqui como módulo, mais o módulo de fy quadrado, mais o módulo de fz ao quadrado. A raiz disso, nós temos o módulo do vetor f, que é correspondente à distância OA, né? Essa distância OA. Então, isso corresponde à distância OA. Bem, uma outra situação interessante, né, é quando nós podemos, na verdade, tentar descobrir quais são os ângulos, vamos dizer assim, os ângulos θx, θy e θz, né? O que seriam esses ângulos? O θy é aquele que nós vimos na seção anterior aqui, desse vídeo, que é o ângulo entre o vetor f, entre esse vetor f e o eixo OY. O ângulo θx seria entre o vetor f e o eixo OX. E o ângulo θz seria o ângulo entre o vetor f e o eixo OZ. Logo, se fosse nos dado todos esses ângulos, quem seriam as componentes, né, do vetor f? As componentes do vetor f, vou colocar aqui, componentes de f, seria fx módulo de f cosseno de θx, fy módulo de f cosseno θy e fz módulo de f cosseno θz. Então, o nosso objetivo nessa seção 3 aqui, é força definida por sua intensidade e por 2 pontos em sua linha de ação. Nós, basicamente, queremos determinar qual seria a direção da linha de ação da força, né? E, com isso, nós também podemos tirar informações sobre os ângulos θx, θy e θz. Então, é uma relação mútua aqui entre, quando vocês resolverem um problema, é a possibilidade de tanto descobrir os ângulos θx, θy, θz, ou sabendo dois deles, por exemplo, descobrir o outro, ou através de determinar quem que é o vetor unitário da linha de ação da força, conseguir informações sobre eles. Enfim, as possibilidades são inúmeras, tá? Então, o que seria esse vetor unitário na linha de ação da força? Vejam, pessoal, aqui a força ela tem aí uma direção qualquer aí sobre esse espaço tridimensional, né? Então, essa força, ela pode ser descrita, né? Essa força pode ser descrita como sendo a componente Fx na direção I chapéu, mais a componente Fy na direção J chapéu, mais a direção Fz, mais a componente Fz na direção K chapéu.
Eu posso dizer que isso é igual ao módulo também dessa força numa direção lambda chapéu, onde essa direção lambda chapéu é essa direção aqui, ó. É a direção correspondente à linha de ação da força. Ela descreve basicamente a direção da força. Então, como esse lambda ele é um versor, o módulo dele vale quanto? Por ser um versor, né? Então, um vetor unitário, o lambda tem o módulo de lambda, né? Dizer assim. Não é comum escrever o módulo de um versor, né? Então, vou escrever só o lambda, ele tem valor igual a 1, né? De densidade igual a 1, né? Porque ele é um versor. Então, aqui a gente começa, a partir desses pontos, a tratar o que seria falar da intensidade da força, né, através ali de dois pontos em sua linha de ação. Então, para isso, a gente pode olhar aqui para essa figura, né? Dessa figura aqui, a força, a ideia aqui é olhar para a força dentro dessa caixa retangular, né? E aí nós vamos pegar dois pontos. O ponto M, que tem coordenadas x1, y1 e z1, e o segundo ponto, que é o ponto N, que tem coordenadas x2, y2 e z2. Então, às vezes, na engenharia, vocês podem ter dados dessa forma. Vocês podem ter dois pontos, se vocês conhecerem dois pontos. E se vocês conhecerem esses dois pontos, vocês serão capazes de descrever quais são as componentes dessa força, através da construção desse versor unitário lambda, né? Então, antes da gente falar mais sobre a figura, o versor unitário, esse versor unitário, vou deixar aqui, aumentar um pouco a figura aqui para... Estou conseguindo aumentar, beleza. Acho que dá para ver. Esse versor unitário, ele a gente pode pensar ele nas coordenadas cartesianas, né? Que vai ser um, uma componente aí, vamos dizer, lambda x, na direção i chapéu, mais uma componente lambda y na direção j chapéu, mais uma componente lambda z na direção k chapéu, né? Como nós podemos escrever a força, né, dessa forma, então essas componentes, a gente pode inferir que elas são, que o lambda x é cosseno de θx, lambda y é cosseno de θy e o lambda z cosseno de θz. De tal forma que o módulo do versor lambda é raiz quadrada, né, de cosseno ao quadrado de θx mais cosseno quadrado de θy mais cosseno quadrado de θz.
E isso é igual a 1. Bem, se isso é igual a 1, se isso é igual a 1, e eu passo a raiz para o inverso, fica 1 ao quadrado. Fica 1 ao quadrado. Então, a gente infere daqui também que, na verdade, o que está aqui dentro, o que está aqui dentro é 1. Né? O que está dentro dessa raiz é 1. Então, cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz é igual a 1. Antes ainda da gente vir para essa figura, um outro ponto importante é que se nós sabemos o módulo da força, vamos supor, então o cosseno de θx, ele é a componente, veja, a componente fx dividido pelo módulo da força, né? Isso daqui é coisa que vocês já estão por dentro. Então, é fx sobre módulo de f. Cosseno de θy é φy, módulo de f, e cosseno θz, fz, módulo de f. Então, todas essas informações a gente pode tirar daqui, né? Depende dos dados que nós tivermos. Então, agora, vamos voltar aqui para a nossa figura, tá? Bem, então tá. Voltando aqui para a nossa figura, de novo, se a gente conhece esses dois pontos, o M e o N, nós temos o M e o N. Então, nós podemos medir essas distâncias dx, né? Essa distância dx, que vai ser o ponto x2 menos o ponto x1. Né? Essa vai ser a distância dx aqui. x2 menos x1. A distância dy é o y2 menos o y1, né? Que é essa distância aqui. E a distância dz, ela é o z2, que está... O z2, na verdade, aqui nessa figura, bem, não sei porque ele fez assim, mas nessa figura o z2 está aqui, né? E o z1 está aqui à frente, né? É porque o vetor, ele colocou o vetor não partindo do ponto O. Acho que é isso, o vetor não está partindo do ponto O, ele está partindo de um outro ponto aqui e um Z1 qualquer. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque ele frisou aqui que o Z2 menos Z1 é menor que zero. É menor que zero mesmo nesse caso aqui, porque ele escolheu dessa forma. O Z2 ele está mais próximo da origem, ou seja, o ponto zero aqui da nossa referência, do que o ponto Z1, que está mais tem um valor em magnitude maior do que o Z1 tem um valor em magnitude maior do que o Z2. Então, a distância dz é Z2 menos Z1. Mas, enfim, eu não vou me preocupar com essa questão de ser menor do que zero, não. Que a gente, quando tivermos valores aí, sim, mas aqui não tem essa importância, não. Então, o que nós queremos calcular aqui
é, primeiro, a distância mn, né? Quem será a distância mn? Então, a distância mn, ela é igual à raiz quadrada, né, de dx quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, né? Que é essa diagonal dessa caixa, né? Essa diagonal dessa caixa retangular, certo? É esse valor aqui. A diagonal é a raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado mais dz ao quadrado. Isso daqui, é claro, é diferente de 1. Né? Essa distância é diferente de 1. O vetor mn, dizer assim, o vetor mn, ele é dx na direção i chapéu, mais dy na direção j chapéu, mais dz na direção k chapéu. Ok. Então, um vetor unitário, ele é o vetor dividido pelo módulo dele. Então, esse vetor ele está na direção lambda chapéu. Esse vetor ele está na direção lambda chapéu. Então, se a gente calcula o vetor unitário mn sobre, né, o módulo da distância mn, isso é igual ao vetor unitário lambda, porque isso é a mesma coisa que calcular a direção, essa direção na linha de ação da força. Então aqui tá, a gente tem 2 pontos na linha de ação da força. Nós conhecemos esses 2 pontos, nós somos capazes de determinar então o versor lambda que também estará na linha de ação dessa força. Então, esse versor lambda, ele será, né, igual a dx. Aí eu vou chamar essa distância mn de d, só para facilitar. Então vai ser dx, i chapéu, mais dy, j chapéu, mais dz, k chapéu, dividido pela distância d. Esse é o versor lambda. Esse é o versor lambda. Daqui a gente tira que esse versor lambda, ele é, então, dx sobre d, e chapéu. Vou escrever assim só para ficar claro. dy, dj chapéu, mais dz sobre d, k chapéu. Bem, lembrem daqui que o versor lambda, né, tem as componentes lambda x, lambda y e lambda z. Então, as componentes lambda x é dx sobre d, lambda y é dy sobre d, lambda z, dz sobre d. E lambda x também é cosseno θ x, lambda y cosseno θ y, lambda z cosseno θ z. Então, disso aqui nós tiramos que dx sobre d é cosseno θ x, dy sobre d é cosseno
θy dz sobre d é cosseno de θz. E também podemos tirar uma relação com as componentes da força, né? Porque o cosseno de θx, né? Veja, nós também escrevemos isso aqui, ó. O cosseno de θx é fx sobre o módulo de f, né? Cosseno de θy, fy módulo sobre o módulo de f. Cosseno de θz, fz sobre o módulo de f. Então, isso também é igual a fx sobre módulo de f. Aqui fy sobre módulo de f. E aqui fz sobre módulo de f. De tal forma que vocês podem determinar quem são as componentes, que é o nosso objetivo final. Quem são as componentes fx, fy e fz. Isso tudo tendo, se você conhece, dois pontos, né? Se você conhece esses dois pontos aqui, ó. É uma maneira de determinar, se você conhece esses dois pontos. Então, que é o nosso objetivo final, né? Vamos dizer assim. Nós temos, então, que a componente fx é o módulo de f dx sobre d. A componente fy é módulo de f dy sobre d. E a componente fz, módulo de f dz sobre d. Só para finalizar, então, aqui acaba essa aula. Todos os nossos casos, né? Afinal de contas, o nosso curso trata da estática, né? Então, todos os nossos casos, em todos os nossos casos, nós temos que, se nós temos várias forças atuando sobre um corpo, uma estrutura que seja, que é o que nós vamos mais trabalhar aqui ao longo desse curso, né? Estruturas e tal, o equilíbrio, né? O equilíbrio de uma partícula, né? De uma partícula ou um corpo, né? Nesse capítulo, a gente ainda não está tratando de corpos rígidos, né? Mas basicamente o curso é tratar de corpos rígidos. Então, o equilíbrio, entender esse equilíbrio como estática, né? É a situação em que a gente vai aplicar forças sobre uma partícula ou sobre um corpo de tal maneira que a resultante dessas forças ela seja igual a zero, né? Então, se a gente tem lá a força resultante é a força F. Essa força ela é igual à somatória de I até N de todas as forças que estão sendo aplicadas sobre essa partícula ou esse corpo. E isso será igual a zero, né? Será igual a um vetor nulo. Então, só para frisar, isso significa que a componente Fx dessa força resultante, se a gente pensar que essa força resultante
fx i chapéu, mais fyj chapéu, mais fz k chapéu. Isso será igual à soma em i das componentes fx i, que terá que ser igual a zero. Fy, a componente fy igual à somatória em i das componentes fy, i também igual a zero. E fz somatória em i das componentes fz e igual a zero. Então, quando forem fazer exercícios, isso daqui vai ter que ser satisfeito. Então, é uma forma até de verificar. Se você verificar que algum desses não está dando nulo, alguma das componentes, é porque alguma coisa foi feita errada. Então, isso é simples, eu acho, né? A questão aqui é tomar bastante cuidado com trabalhar com vetores, né? E vetores, lembrando, é trabalhar com relações trigonométricas, é trabalhar com geometria também. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios, tá? Vou escolher alguns exercícios para fazer e, e basicamente é isso. A partir dessa explicação, a gente tem N situações que podem ser resolvidas aplicando esses conceitos, tá? Então, são problemas de diversos tipos, diversos exemplos. No livro, claro, são exercícios com exemplos diversos né, focados para a engenharia, né? Um livro para engenharia. E é isso, trabalhem nisso, vejam o vídeo com cuidado e fazer exercícios e aplicar esses conceitos nos exercícios que vai dar tudo certo. Se você entender bem os conceitos, você vai conseguir aplicar eles nos exercícios. A dificuldade que você pode ter é com questão de geometria e trigonometria. Esses são os problemas que podem ocorrer, tá? Então a aula fica por aqui. É isso. Abraço e até a próxima.